Olá, igreja, seja bem-vindo no Alcance Online. Vai ser um tempo especial, uma palavra especial para a sua vida. Temos recebido palavras importantes que têm enriquecido nossa vida e hoje não será diferente. Esteja atento, abra seus olhos, seu coração, que o Espírito Santo quer falar com você. Quero compartilhar uma mensagem de oferta com todos. Provérbios 3, 9 a 10 fala assim: honre o Senhor com todos os seus bens e com todas as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa palavra é bem importante para agora, né? Final de ano é um momento onde nós recebemos várias coisas, às vezes um 13º, às vezes uma férias, e é um momento que às vezes a gente não entende esse versículo completamente, porque ele fala, honre ao Senhor com toda a sua renda. E muitas vezes a gente se perde, né? É fiel em grandes coisas, mas às vezes em pequenas coisas a gente acaba falhando, ou por falta de cuidado, ou por falta de controle. Então, esteja atento nesse momento, porque toda a tua renda é tudo aquilo que chega às tuas mãos, é tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Se chegou às tuas mãos e você está ofertando, está dizimando, é porque Deus te abençoou primeiro. Então, jamais deixe de lado pequenas coisas, pequenos momentos ou pequenos recursos que têm chegado até você, porque esse versículo vai ser rema na sua vida, ele vai realmente te abençoar, Deus realmente vai trazer, vai transbordar os teus lagares, vai transbordar as tuas rendas, vai fazer com que muitas coisas cheguem à sua vida. Eu creio que as nossas ofertas, os nossos dízimos protegem os nossos recursos. Muitas vezes tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente tem tocado com as nossas finanças, se a gente colocar de maneira correta diante de Deus, isso vai prosperar ainda mais. Às vezes poucos recursos, poucos esforços vão se tornar em muitos retornos, porque nós temos priorizado a Deus. Então que nesse final de ano, tome cuidado com as pequenas coisas, com os pequenos deslizes, porque Deus, Ele quer o nosso coração e Ele quer que nós sejamos fiéis nas poucas coisas para que Ele nos entregue muitas coisas. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, te agradecemos por esse tempo de oferta. Peço que cada um de nós, Pai, possamos entender em nosso coração aquilo que o Senhor nos ministra com esse texto, Pai. Que nós possamos entender aquilo que é a nossa renda, aquilo que tem tocado as nossas vidas, aquilo que tem chegado em nossas mãos, Pai. Para que nós possamos também tocar a Tua igreja, Pai, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Que nós possamos alcançar outras pessoas através da nossa renda, Pai. Que nós possamos alcançar a Tua obra como um todo através das nossas ofertas, Deus. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar cada um, Deus, que está nos ouvindo essa noite, aqueles que poderão participar através dessas ofertas, Pai. Sabemos, Deus, que o meio online hoje, Deus, tem nos ajudado bastante, Deus, em poder também ofertar de maneira muito fácil, Pai. Mas que essa facilidade não faça com que essas ofertas se tornem algo trivial, Pai, algo comum. Não, pelo contrário, sabemos que nosso dízimo de oferta, Deus, alcança vidas, Pai, alcança obras, Deus, e isso é um momento espiritual. E que esse momento espiritual possa continuar tendo a importância que deve ter em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Estaremos com a palavra com o pastor Marcelo de São José dos Campos. Ele vai estar trazendo uma palavra muito especial sobre fé, sobre conquista. Creio que é algo muito importante para o nosso final de ano, para o nosso começo de ano, para que a gente possa terminar o ano e começar o ano de uma forma com muita energia, com muita força, para que possamos alcançar todos os sonhos e os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Amém? Olá, queridos, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Marcelo Araújo, sou pastor lá em São José dos Campos, casado já há 33 anos com a Adriana, tenho 2 filhas que já se casaram e tenho uma netinha, a Olívia, e já tenho uma outra neta que está a caminho, deve chegar em abril do ano que vem. É um prazer realmente estar novamente com vocês, uma igreja que eu amo, que tem estado algumas vezes e realmente sempre sou muito abençoado. Eu gostaria de ministrar um tema hoje que Deus tem falado ao meu coração sobre uma maneira que eu e você podemos receber algo do Senhor. Então eu gostaria de compartilhar 2 histórias bíblicas que provavelmente você já ouviu falar, e eu vou ler aqui os versículos. São histórias bem conhecidas da igreja e até de pessoas que não costumam frequentar a igreja, histórias de curas, de milagres do Senhor Jesus. E nós vamos aqui tratar algumas semelhanças entre elas e tentar aprender algo que vai com certeza abençoar o meu e o seu coração. A primeira história que eu gostaria de compartilhar está lá em Marcos capítulo 5, que é conhecida como a história da mulher hemorrágica. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito,
sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A segunda mensagem, a segunda história aqui dos evangelhos, está em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, que conta a história de Bartimeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, nós queremos te agradecer por esses registros que contam para nós o que aconteceu naquele tempo, naquela época, que Jesus estava caminhando e pessoas sendo tocadas, curadas, restauradas, libertas, pessoas experimentando o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Que nós também, como igreja, possamos não somente experimentar, mas também, ó Deus, sermos agentes de milagre, testemunhando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que muitos possam receber aquilo que eles precisam. Então, quando nós olhamos para essas duas histórias, nós percebemos aqui rapidamente duas semelhanças. A primeira semelhança que nós vemos é que havia uma multidão caminhando com Jesus nessas duas histórias. Então, na primeira, Jesus estava caminhando e a multidão o comprimia, apertava. Então, imagina você tentando passar por meio da multidão, imagino que era isso que estava vivendo ali o Senhor Jesus. De repente, ele para e fala: alguém tocou em mim. Então, houve até uma certa confusão. Os seus discípulos perguntaram: como assim alguém tocou? Está todo mundo te comprimindo. Ele falou assim: não, mas de mim saiu poder. Da outra forma também, havia uma grande multidão quando Jesus estava saindo de Jericó, e ali um cego, sabendo que Jesus estava pelo caminho, ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E quanto mais pediam que ele se calasse, embora a multidão estivesse andando com Jesus, a multidão não estava indo para o mesmo lugar que o Senhor Jesus estava indo. Entenda bem isso, estou dizendo espiritualmente. O Senhor Jesus estava caminhando, pronto para abençoar vidas, para tocar vidas, para restaurar vidas. Aquela comunhão que estava caminhando com ele, aquela multidão, que estava caminhando com ele, aquela multidão repreendia o cego que o chamava. Eles não entendiam o que Jesus estava fazendo ali. Mas então o Senhor Jesus parou, contrário à multidão, e mandou chamar aquele homem e o curou da sua cegueira. Há mais algumas semelhanças e eu gostaria de falar nesse momento. Primeira semelhança, que é muito importante: por que é que tanto aquela mulher quanto aquele cego, eles tinham uma expectativa de receber algo do Senhor Jesus? Eu quero perguntar para você nesse momento: você tem expectativa de receber algo do Senhor? Porque havia uma grande multidão nas duas histórias. Tanto quando Jesus estava caminhando e a mulher o tocou, havia uma multidão, mas algo aconteceu que ele parou,
e percebeu que dele saiu o poder. E também havia uma grande multidão e Jesus caminhando, mas ali aquele cego foi curado. Parece que nem todos da multidão receberam algo. Pelo menos não é relatado, e nós percebemos o relato desse grande milagre. Certamente eles tinham uma expectativa porque ouviram falar sobre Jesus. O Nazareno é um profeta, alguém que havia se levantado, alguém que era poderoso para realizar milagres. E nós vemos aqui que a sua fama, ela corria por aquele lugar, né? Por aquela região. Então todos ouviam falar de Jesus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 19, diz que todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então veja, as pessoas procuravam tocar em Jesus. Lucas fala sobre isso, porque dele saía poder. Então eu imagino, e você pode imaginar comigo, embora a Bíblia não diga, por que é que esta mulher pensava, eu preciso tocar nele? Porque se eu tocar nele, se eu somente tocar na sua veste, eu vou ser curada. Certamente ela ouviu isso. Da mesma forma, aquele cego começou a clamar e gritar em alta voz, não é? Com um título messiânico, Jesus, filho de Davi, reconhecendo que ele era o Messias prometido. E ele começou a clamar porque certamente ele havia ouvido dizer que Jesus estava curando leprosos, ressuscitando mortos, libertando pessoas, curando cegos, curando surdos, curando mudos. Então eles tinham uma grande expectativa. Embora a multidão estivesse caminhando ali, parece que nem todos tinham essa expectativa, mas eles não, eles tinham essa expectativa. Então eu quero dizer para nós que somos igreja, o Evangelho, eu quero dizer isso com bastante cuidado, o Evangelho ele não deve ser apenas pregado, ou seja, é claro que é importante nós falarmos sobre a palavra, sobre os princípios e sobre as boas novas, mas há um grande poder quando o Evangelho é testemunhado. Então eu e você precisamos ser testemunhas do grande amor de Deus. As pessoas acreditam que Deus tem poder para curá-las. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua e falar assim, você crê que Deus é poderoso? As pessoas vão dizer sim. Se ela acreditar em Deus, você acredita que Deus é poderoso? As pessoas vão dizer, claro, eu creio que Deus é poderoso. Mas será que as pessoas têm noção, têm ouvido falar que além de poderoso, Deus é amoroso, Deus deseja tocar vidas, Deus deseja libertar vidas, Deus deseja restaurar famílias, Deus deseja que você receba o seu milagre? Então essas pessoas, além de entender que Jesus era poderoso, elas buscaram a sua presença, buscaram estar onde o milagre iria ou poderia acontecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a ênfase de Jesus para que a sua palavra, para que o Evangelho fosse pregado, não era apenas que ele não ungiu aquelas pessoas, ele não derramou o Espírito Santo que as capacitaria com poder para que elas pudessem pregar apenas. Não, ele disse, vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre as suas vidas para que vocês sejam minhas testemunhas. Quando nós olhamos em Atos capítulo 4, verso 33, a Bíblia nos diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Deixa eu abrir aqui um parênteses e falar para você que faz parte da igreja do Senhor Jesus. A sua história, o seu testemunho tem grande poder. O seu testemunho de mudança, de transformação, de receber perdão, de experimentar o amor de Deus, o testemunho de mudança na sua vida, ele vai causar um impacto nas pessoas. Vai causar um grande impacto nas pessoas. Eu lembro da minha sogra hoje já é falecida, né, está na glória lá no céu, e ela se converteu já com uma certa idade, mas eu lembro que a minha sogra tinha uma enfermidade terrível, que era uma tuberculose renal. E ela então tinha a sua urina, uma cor muito escura, de Coca-Cola, parecia uma Coca-Cola. E ela estava ali colhendo aquela urina para fazer já o exame, há meses ela estava sofrendo com aquela enfermidade. Então, o médico havia suspendido a sua medicação para que ela pudesse fazer o exame sem mascarar a doença. Então, ela estava numa semana sem nenhum remédio e colhendo aquela urina escura, preta,
Então nós estávamos nos convertendo, eu junto com a minha esposa, e levamos a minha sogra num culto de cura e libertação, num sábado. A igreja orou com ela no sábado, no domingo de manhã ela começou a melhorar, na segunda-feira ela tinha que voltar ao médico, e quando ela voltou ao médico, na segunda-feira a sua urina estava totalmente límpida, clara, ela foi curada sem tomar remédio, poderosamente pelo poder do Espírito, pela oração da igreja. A minha sogra então se tornou evangelista. Ela contava a sua história, ela abandonou as suas práticas religiosas. Uma mulher já madura, né, com os filhos casados, ela abandonou as suas práticas, ela abraçou a fé em Cristo Jesus, e hoje nós temos a nossa igreja lá em São José dos Campos, pessoas que foram evangelizadas por ela, famílias que foram ganhas através do testemunho de uma mulher que recebeu um toque do Senhor Jesus. A sua história tem grande poder. A sua história, conte a sua história. Fale do que Deus fez no seu casamento. Fale do que Deus fez na sua casa. Fale da grande libertação que você teve dos vícios, das drogas. Fale da libertação que você teve de tudo aquilo que te prendia, de tudo aquilo que te atormentava. Fala da cura, fala da nova vida, fala da alegria, de tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua casa. Conte a sua história, ela tem grande poder. Essas pessoas então ouviram essa história, elas ouviram e ao ouvir a história, elas quiseram entender o que acontecia e quiseram buscar a cura, o poder, o milagre na pessoa do Senhor Jesus. Outra coisa que nós podemos entender nessas duas histórias, tanto Bartimeu cego quanto essa mulher hemorrágica enfrentaram dificuldades. Ela enfrentou uma grande multidão para poder tocar no Senhor Jesus. Ele então também clamou quando a multidão passava, ele clamava e gritava Jesus, mas as pessoas o mandavam se calar. Então eles enfrentaram oposição, enfrentaram dificuldades, mas eles então tiveram algumas atitudes que eu quero dizer para você. Primeira coisa que eles enfrentaram foi uma oposição da multidão. Aquela mulher hemorrágica não poderia estar junto com as pessoas. Uma mulher, naquele tempo da lei, com uma hemorragia não podia tocar em nada, porque onde ela tocasse se tornava impuro. Mas ela foi e pela fé ela tocou no Senhor Jesus. E ao invés do Senhor Jesus ficar impuro, claro que nunca ficaria, o poder e a bênção fluiu do corpo de Jesus para ela. Então, na sua impureza, ela tocou no Senhor e foi curada. O cego também começou a clamar e ele gritava, Jesus, filho de Davi. E eu quero perguntar para você que precisa de um milagre. Você está clamando o nome do Senhor? Você está buscando aquele que pode solucionar o seu problema, a despeito da oposição, a despeito de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, a despeito dos nossos sentimentos que querem opor a minha e a sua fé? Nós temos olhado para Ele com esta determinação e clamado para que Ele pare, para que Ele olhe para nós. Deixa eu te falar algo, Jesus quer olhar para mim e para você. O que é que vai fazer com que eu e você possamos atrair o olhar de Jesus? Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Então, querido, qual é o grande desafio? Nós precisamos atrair o olhar do Senhor Jesus. Outra coisa que nós entendemos que eles se esforçaram para estar onde Jesus estava, onde se manifesta o poder. Irmãos, nós precisamos nos esforçar para estar onde Jesus está. Nós precisamos entender que há um lugar onde o milagre é liberado. Nós precisamos acreditar que a reunião da igreja, que quando nós estamos juntos, que quando nós adoramos o Senhor, que quando nós nos reunimos nas nossas células, quando nós estamos junto com irmãos, nós estamos nos colocando no lugar onde o milagre pode e vai acontecer. Muitas vezes nós nos retraímos e ficamos distantes, olhando. Não, querido, você deve estar à frente. Quando fizerem um chamado para orar pelos enfermos, se você tiver uma enfermidade, venha à frente, venha receber oração. Se você tiver uma luta, uma dificuldade, busque estar onde Deus está agindo. Busque estar na presença daquele que é poderoso para fazer milagres extraordinários. Então eles buscaram e se esforçaram para estar onde o milagre acontecia. Outra coisa que nós enfrentamos é a oposição da nossa carne.
Amados, a nossa carne, às vezes nós estamos tranquilos em casa, estamos ali, estamos precisando de uma mudança na nossa vida, estamos precisando de um toque de Deus no nosso casamento, estamos precisando de um fortalecimento, talvez estejamos desanimados, cansados espiritualmente falando, e chega a hora de você vir para o culto, chega a hora de você estar numa célula se reunindo, chega o momento de nós estarmos juntos com irmãos, onde a bênção do Senhor é derramada, mas a nossa carne, ela se opõe. Então, todo tipo de problema é levantado, todo tipo de questionamento, todo tipo de luta, todo tipo de cansaço, muitas vezes é cansaço até mesmo emocional e espiritual. Eu preciso dizer para você, irmãos, nós precisamos estar onde o milagre acontece. Nós precisamos aprender com essas duas histórias bíblicas, com este homem e com esta mulher, que se esforçaram para estar onde Jesus estava operando, a despeito de toda a dificuldade. Não é? Outro dia mesmo eu estava orando, me preparando para ministrar no culto, então eu estava diante de Deus, buscando o Senhor, orando, de repente... minha carne começou a me lembrar de ofensas que eu havia recebido de certas pessoas e eu comecei a me entristecer, comecei a ficar chateado com uma ou outra situação, no momento de oração, prestes a ir para a igreja para pregar a palavra, e eu comecei a entender, falei assim, não, isso aqui é uma oposição da minha carne, essa pessoa eu já perdoei, essa pessoa eu já liberei, eu não quero voltar a esse tipo de sentimento. Naquele momento então, queridos, eu entendi que eu precisava não dar vazão à minha carne, porque ela estava opondo-se àquilo que Deus tinha para derramar na minha vida. Havia um momento para buscar a Deus, havia um momento para ministrar uma palavra, havia um momento para estar diante de Deus, não é? Sendo preparado para estar no culto, para estar num momento de abençoar a igreja, o corpo de Cristo, e a minha carne começou a se opor. Amados, quantas vezes você está prestes para sair, para ir para o culto e de repente uma situação na sua casa, com a criança, com o filho, com o marido, com a esposa, e quando a gente vê aquele momento de alegria já se tornou um momento pesado, difícil, são oposições que se levantam contra nós. Nós precisamos estar atentos, porque eu e você, se queremos receber um milagre, nós precisamos vencer todo tipo de oposição. Nós precisamos estar no lugar onde o milagre vai acontecer. Nós precisamos estar totalmente atentos à voz do Senhor, à direção do Senhor. Então, esses dois personagens, essas duas histórias mostram pessoas que enfrentaram e venceram todo tipo de oposição. Quando nós olhamos para a igreja, os evangelhos relatam a multidão que estava andando ali com Jesus, mas o livro de Atos começa a relatar sobre a igreja. E a igreja, então, parece que é algo um pouco diferente. Quando nós olhamos na multidão, alguns recebiam a cura, alguns recebiam um toque diferente. Quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma realidade abençoadora. A Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 1, diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então agora nós vemos sobre a igreja. Não é apenas uma pessoa na multidão que recebe, mas todos que estavam reunidos buscando a Deus, todos que estavam obedecendo um propósito do Senhor, estavam ali no lugar buscando a Deus, se colocaram no lugar onde Deus iria operar, onde a promessa de Deus ia ser liberada. Então a promessa foi e todos receberam do Espírito. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, fala logo depois da oração que a igreja fez devido à perseguição a Pedro e João. Então quando eles oraram, Atos 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, quando a igreja se reuniu para orar. Eu quero liberar uma palavra sobre aqui, Alcance de Pinhais,
Quando vocês se reunirem para buscar a Deus, quando vocês se reunirem nas suas células, quando vocês estiverem juntos aqui no culto, nas reuniões abertas para o culto, quando vocês estiverem nas suas reuniões de liderança, quando vocês estiverem buscando a Deus, quando a igreja se reunir neste lugar, como diz aqui em Atos, que todos receberam, eu quero liberar uma palavra profética sobre vocês. Todos vão receber uma nova porção, todos podem receber do milagre do Senhor, mas nós precisamos entender que há um preço a ser pago, há uma busca a ser efetivada na minha vida e na sua vida. Nós agora não estamos mais apenas ouvindo falar de Jesus, nós o conhecemos, Ele já mudou a nossa vida, Ele mudou o nosso coração, Ele visitou a nossa história, Ele visitou o nosso passado, Ele tocou na minha vida, tocou na sua vida, Ele fez milagres, Ele continua fazendo coisas grandes, tremendas. Ele é o nosso Deus, nós nos reunimos, nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o conhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu quero liberar uma palavra, quando nós nos reunirmos, a glória de Deus será liberada sobre essa igreja, curas extraordinárias, grandes libertações, grandes livramentos, milagres na sua vida financeira, milagres na sua vida familiar, nos seus relacionamentos. Nós vamos experimentar milagres. Mais do que isso, como igreja, nós somos chamados então agora a testemunhar, porque recebemos do poder de Deus para sermos testemunhas. Não recebemos o poder de Deus apenas para receber os milagres. Nós não recebemos o poder de Deus apenas para termos uma experiência onde vamos cair, onde vamos chorar, onde vamos sentir uma alegria ou talvez um tremor, sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso, mas a Bíblia diz que eu e você vamos receber poder para testemunhar. Uma igreja que testemunha é uma igreja que fala que existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que se importa, existe um Deus que está curando, existe um Deus que está libertando, existe uma igreja que ama, que manifesta a glória do Senhor, que manifesta o poder do Senhor. Então eu acredito de todo o meu coração que quando você começar a contar a sua história, a sua célula será visitada pelo poder de Deus. A igreja onde você se reúne será tremendamente visitada pelo poder de Deus. Onde você estiver no seu trabalho, na escola, junto aos seus amigos, familiares, testemunhe, fale do poder de Deus, porque quando as pessoas começarem a ouvir o que Deus está fazendo, elas então vão poder ter a oportunidade de se colocarem diante de um Deus que as ama e é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos, sonhamos, imaginamos. Que Deus possa realmente derramar sobre a sua vida esta unção, que Deus possa derramar sobre a sua vida essa coragem, que você, ao receber milagres, receber toque de Deus, receber algo de Deus, que você, além de receber, que você seja uma testemunha, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que vai testemunhar que existe um Deus que cura, que ama e que está operando grandes coisas nesses dias. Gostaria de orar com você nesse momento para que Deus possa manifestar a vontade dEle na sua vida. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essas histórias tão conhecidas da mulher hemorrágica e também do cego Bartimeu, que nós já conhecemos, mas eu creio, Deus, que neste momento, pessoas que estão aqui ouvindo, pessoas que estão sendo ministradas, estão percebendo o poder e o valor do testemunho que elas carregam, porque tanto esta mulher quanto este cego só se dirigiram, só buscaram o Senhor Jesus porque ouviram falar que Ele estava operando milagres. Que nós, como igreja, sejamos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito, que nós possamos proclamar as Tuas grandezas e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Um prazer estar com vocês, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.